Fala pessoal, boa noite. Passando hoje para falar um pouquinho de um assunto que está bem em voga nos últimos dias, que são as criptomoedas, né, as bitcoins. Esses ativos têm sofrido quedas bem significativas desde a sua última máxima em dezembro. Tem ativos que estão caindo entre 20% a até 45%, dependendo do papel. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do porquê dessas quedas e a gente vai tentar projetar um pouquinho de cenário para frente, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria explicar bem rapidamente o que são, para quem não conhece, né? Basicamente, criptomoedas são um dinheiro virtual que tem toda uma criptografia, né? Um blockchain que garante que esse dinheiro ele é válido, que ele não pode ser clonado, que ele tem essa chancela de validade. Porém, são ativos que não têm lastro, né? O que significa um dinheiro que não tem lastro? Exemplo, bom, o dólar, ele é lastreado no governo norte-americano e no Banco Central norte-americano. O real, ele é lastreado no Banco Central brasileiro, que tem a sua chancela no governo federal brasileiro. Então, são ativos que, por mais que eles tenham a sua credibilidade, eles não têm ninguém que responda por eles e você também não consegue ter um rastreio desse dinheiro da mesma forma que o dinheiro natural teria, tá? E aí, sendo assim, são ativos que têm muita volatilidade, né? O que isso significa? Sobe muito? Sobe. Quando cai, cai bastante, tá? Então, sempre que você tem movimentos que são muito significativos, você tem uma volatilidade muito grande. O que para alguns investidores significa uma grande oportunidade e para outros significa riscos difíceis de mensurar, tá? Então, por exemplo, um investidor mais conservador muitas vezes nem está interessado nesse nível de volatilidade. Para outros já é uma oportunidade que brilha os olhos. Então, depende muito do perfil do investidor, tá? Tendo isso explicado, falando um pouquinho do porquê dessas quedas, né? A gente teve aí no início do ano a divulgação de dados do governo norte-americano que deram e estão dando a entender que a economia pode estar desacelerando. Então, tendo em vista que a economia norte-americana vem desacelerando, a gente teve muitos e grandes investidores iniciando um movimento nas suas carteiras de diminuição de risco. Então, esses caras começam a vender ações, começam a vender criptomoedas para buscar uma renda fixa, para muitas vezes manter ali uma reserva de oportunidade para quando os preços voltarem a estar mais atrativos, tá? Então, esse movimento estopou esse ciclo de alta muito forte que a gente via vendo, né? Por exemplo, isso aqui é Hash11. Hash11 é um ETF, como se fosse um fundo brasileiro, que você vai poder comprar o fundo e aí o fundo vai comprar as criptomoedas. Então, você não precisa comprar direto a Bitcoin, mas você consegue ter um ativo que performa com a alta desses ativos. Então, de agosto ali até dezembro, a gente teve Hash11 subindo 145%. E de dezembro para cá já está caindo 30%, né? Chegou a cair um pouquinho mais, 31% ali durante o dia. Essa volatilidade, pessoal, é aquilo que a gente explicou agora mesmo, bem significativa. Depois ali, no início de fevereiro, a gente teve uma frustração relevante atrelada a processos que estavam correndo nos Estados Unidos para que estados como Dakota do Norte, Wyoming, Montana pudessem começar a ter reservas também em criptomoedas, em bitcoins, além das reservas que eles já detinham em dólar. E esse trâmite era muito aguardado, porque se fosse aprovado, era uma chancela a mais de que estados e países tinham suas reservas também em criptomoedas, e o que também levantaria muito o nível das negociações, porque ia ser muito mais pessoas negociando, e instituições, estados, países negociando esses ativos, mas isso foi barrado e gera uma outra frustração que cria um receio que é reforçado ali próximo do dia 20 pelo JP Morgan, que é um banco bem relevante nos Estados Unidos, quando ele traz dados de que os investidores institucionais, ou seja, bancos, funds, hedge funds, grandes investidores, estavam diminuindo a sua demanda por criptomoedas, estavam tirando o pé, né, de certa forma. E isso fez com que muitos dos investidores começassem a pensar que isso poderia ser uma sinalização de que esse ativo ia corrigir mais, ia corrigir bem, tá?
cereja do bolo veio aí no dia 25, quando uma exchange, né? Exchange é o quê? É como se fosse uma corretora, só que ela vai trabalhar focada principalmente em criptoativos, né? Essa exchange sofreu um hack e isso gerou um roubo de mais de 1,5 bilhões em Ethereum da carteira dessa exchange, né? Ethereum é, acredito, a segunda maior criptomoeda, né? Hoje a primeira é a Bitcoin em si, depois vem a Ethereum. E aí, com esse roubo, que é muito significativo, 1,5 bi de dólar, fica muito difícil o rastreio disso, então ninguém sabe muito bem como é que isso se desenrola agora, né? Isso foi mais um balde de água fria bem relevante na negociação desse tipo de produto. Mas isso já aconteceu antes e o papel continuou se comportando bem. É da característica desses ativos ter muita volatilidade envolvida. E aí a gente começa a olhar, bom, e agora, né, pra frente? Pra frente, pessoal, fica a questão de comportamento individual de cada investidor. Quando a gente olha aqui o gráfico da Bitcoin, né, a gente vê que até agora, da máxima, a gente teve uma queda de 20%, né, 19,2%. Durante o dia chegou a estar caindo ali quase 21%. A gente tem um suporte nessa região dos 90 mil pontos aqui, né? Que foi já tocado algumas vezes e sustentou na média dos 50 dias. A gente também tem o preço nesse patamar como um suporte. Se agora que a gente já perdeu esse suporte, né? Fechou hoje nos 88 mil pontos, a gente fechar ali na região da semana no domingo, abaixo, a probabilidade é de que ele vá buscar o próximo suporte. E aí entra o gerenciamento de risco de cada investidor. Por quê? O próximo suporte significa uma queda aí de mais 15%, para quem já está caindo 20%. Então, é mais voluptuoso, né? Acumulando uma queda muito significativa, e isso no ativo que caiu menos, tá? Porque a Ethereum, inclusive, que foi a moeda que sofreu o roubo especificamente, já caiu até agora 40%. Durante o dia estava caindo ali quase 45%, né? Tendo em vista que pode cair mais, inclusive, tá? Então depende muito do investidor. Você quer continuar carregando? Você quer parar agora? Se cair mais, você compra barato ou não, né? Vai depender muito da sua perspectiva individual em relação à sua carteira, se você tem objetivos de muito longo prazo, se você segura ou não essa volatilidade, mas sempre lembrando que, por mais que já tenha muito tempo, as bitcoins comparadas a outras moedas, elas são muito novas, são produtos que a gente tem uma expectativa de que seja futuro, mas que não existem certezas, tá bom? Sendo assim, acho que eu fico por aqui. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco, com um assessor nas nossas redes ou diretamente com os nossos assessores para que a gente possa discutir um pouco mais esse assunto. Obrigada pela atenção de todos. Eu sou a Tereza, especialista em ações aqui da Minas Capital. Boa noite.